Após anos de relacionamento, meu ex me deixou com dívidas de valores absurdos. Quando ele voltou implorando por ajuda, Meu nome é Carla, e por muito tempo confiei na ideia de amor incondicional, acreditando que esse sentimento seria o meu porto seguro, mas a realidade se revelou dura e traiçoeira. Durante anos vivi imersa em uma ilusão, onde promessas vazias e planos fraudulentos de Eduardo, o homem que eu achava que dividia meus sonhos e projetos de vida, acabaram me arrastando para um abismo financeiro e emocional. Ao perceber que a confiança depositada havia se transformado em uma dívida esmagadora de 150 mil reais, cada notificação bancária, cada cobrança e até mesmo o leve estalo no silêncio dos nossos compromissos rotineiros vieram corroer a madeira frágil do relacionamento, deixando marcas profundas que refletiam a irresponsabilidade de suas ações e a dimensão de seu desprezo. Foram meses de lutas internas, noites mal dormidas e um senso de traumas que se acumulava a cada novo dia, enquanto a pressão de honrar compromissos financeiros insustentáveis se misturava com a angústia de ter sido enganada por aquele a quem havia entregado parte de minha essência. Em meio a essa turbulência, encontrei na figura de Renata, minha irmã, um apoio inabalável. Com sua empatia e força silenciosa, Renata tornou-se o ombro seguro para desabafar e questionar o que parecia ser o inevitável destino traçado por um amor que se revelou meramente ilusório. Não menos importante, foi o suporte de Sofia, uma amiga de longa data cuja integridade e clareza contribuíram para que eu enxergasse, através dos papéis e registros meticulosamente organizados, que a trajetória de Eduardo não passaria sem consequências. Decidi, então, transformar a desilusão em um processo de reconstrução pessoal, documentando cada centavo desviado, cada contrato e transação que atestava a manipulação que havia perpetuado o ciclo de dívida e engano. Esse acúmulo de evidências não era apenas um recurso legal, mas uma arma simbólica contra o passado, um instrumento para reafirmar que o controle da minha própria vida pertencia somente a mim. Quando, meses depois da separação, Eduardo reapareceu, implorando por socorro e tentando resgatar os fragmentos de um amor perdido, senti uma mistura de ressentimento e alívio. Seus pedidos, carregados de desespero e incapazes de encobrir a irresponsabilidade que o levou até ali, foram recebidos por mim com uma serenidade que somente a superação e o amadurecimento poderiam proporcionar. Ao enfrentá-lo, não o fiz com o intuito de reatar algo que jamais deveria ter existido, mas sim para esclarecer, com base em provas incontestáveis, que cada centavo da dívida e cada falha gerada por ele eram um lembrete doloroso, porém libertador, de que não sou obrigada a carregar o fardo de suas escolhas. Em nosso reencontro, a conversa se desenrolou numa troca de verdades não ditas durante o relacionamento e no confronto silencioso de um passado que havia me ensinado a importância do amor próprio e da autonomia. Com uma postura firme e decidida, declarei que jamais me permitiria ser subjugada novamente por alguém que, por meio de atos irresponsáveis, tentou prejudicar não só meu presente, mas também o futuro que eu cuidadosamente começava a reconstruir. Essa atitude simbolizava a virada na minha história, onde a dor se transformava em aprendizado e os erros do passado eram encarados como lições essenciais para a edificação de uma nova identidade. Ao recusar a ajuda e os pedidos de reconciliação, percebi que a verdadeira vingança não está em revidar ou retribuir o mal, mas em prosperar e construir uma vida pautada na liberdade, na justiça e na autossuficiência. Cada documento, cada lançamento bancário e cada assinatura que comprovava o estrago causado por Eduardo tornou-se prova incontestável de que não posso permitir que o erro alheio continue a definir minha trajetória. Esse processo de organização e investigação, realizado com rigor e determinação, não só demonstrou a fragilidade de um relacionamento tóxico, mas também reforçou o quanto é necessário preservar a própria história, garantindo que as cicatrizes do passado dão lugar à força que impulsiona cada novo passo. Assim, enquanto Eduardo se debatia em sua própria culpa e angústia, eu seguia adiante, erguendo a verdade como um escudo impenetrável e a justiça como um estandarte, que representava a conquista da minha independência. Hoje, a cada nova conquista,
A cada desafio superado, reafirmo que a verdadeira libertação advém do autoconhecimento e da coragem de transformar o sofrimento em combustível para a renovação. Essa experiência, repleta de provações e emoções intensas, me ensinou que permitir-se amar novamente não significa voltar ao passado, mas sim construir um novo caminho, onde cada obstáculo se converte em oportunidade de crescimento e cada derrota se transforma em um degrau rumo a uma vida plena, onde ninguém mais pode ditar os contornos do meu destino. Superação desse capítulo doloroso me redefiniu, provando que, mesmo após ser arrastada para o fundo do poço por um amor que se revelou tão ilusório quanto traiçoeiro, a verdadeira vitória reside em assumir o controle da própria história. Cada custo pago, cada lágrima derramada e cada batalha vencida serviram para reafirmar que o processo de cura e renascimento é contínuo e que a esperança, mesmo quando por pouco tempo parece opaca, sempre ressurge mais forte, permitindo que o verdadeiro valor de uma mulher seja medido não pelo passado marcado por erros e dívidas, mas pelas lições que a impulsionam a seguir em frente com dignidade e amor próprio inabalável. Talvez o mais irônico da história seja como Eduardo conseguiu me surpreender 2 vezes. A primeira ao me deixar com uma montanha de dívidas, e a segunda ao achar que eu seria ingênua o suficiente para acreditar em seu arrependimento tardio. Quando ele me enviou aquela mensagem de texto fria, terminando nosso relacionamento de 7 anos com um simples "preciso de um tempo", eu já deveria ter percebido que homens como ele não têm coragem de enfrentar as consequências de seus atos. É quase cômico pensar como essa mensagem tão breve carregava um peso tão imenso, como se fosse possível resumir anos de convivência, planos compartilhados e promessas feitas em apenas 5 palavras digitadas entre uma reunião e outra, provavelmente enquanto ele já planejava seu próximo passo, longe das responsabilidades que havia criado. Lembro-me do dia em que descobri a magnitude do estrago. Era uma terça-feira comum, e eu estava revisando as contas mensais quando notei uma cobrança que não reconhecia. Uma, depois outra, e mais outra. Logo me vi emaranhada em um labirinto, de extratos e boletos que revelavam um padrão sistemático de fraude. Eduardo havia usado meu nome, meus dados, minha confiança, para financiar um estilo de vida que, ironicamente, nem mesmo incluía nossa vida conjunta. Como não percebi antes? Era a pergunta que martelava em minha mente enquanto catalogava cada novo documento que chegava. Empréstimos para iniciar negócios que nunca existiram, financiamentos para equipamentos fantasma, cartões de crédito com limites absurdos consumidos em noites que passava trabalhando até tarde. A história que ele me vendia era perfeita, demais para ser questionada. Ou eu estava cega demais para enxergar além das cortinas de fumaça que ele criava. O dia em que confrontei Eduardo com as evidências foi surreal. Enquanto eu expunha metodicamente cada transação fraudulenta, cada mentira desmascarada, ele permanecia sentado, com um olhar vago que oscilava entre a vergonha e o cálculo. Não houve gritos, nem lágrimas dramáticas, ao menos não da minha parte. Havia algo quase cirúrgico na maneira como desmontei seu castelo de cartas, revelando a estrutura podre que sustentava nossa relação. Você não entende, Carla. Fiz isso por nós. Ele tentou argumentar, como se aquela montanha de dívidas fosse algum tipo de investimento no nosso futuro conjunto. Ri. Não foi uma risada de alegria, mas uma expressão seca e cortante de descrença. Por nós? Talvez você quis dizer pela sua amante, ou pelo seu vício em apostas, ou pelos jantares em restaurantes que eu nunca conheci. Respondi, sem elevar a voz, mas com uma frieza que parecia congelar o ar entre nós. A separação foi rápida, quase indolor comparada aos meses que se seguiram. Eduardo desapareceu, como costumam fazer os covardes quando a tempestade que eles mesmos criaram se aproxima. Deixou para trás não apenas um apartamento vazio de sua presença, mas também uma vida financeira devastada que agora era exclusivamente minha responsabilidade. Foi nesse momento que percebi que minha infância havia me preparado para esse tipo de abandono. Cresci vendo meu pai, um homem que valorizava mais a aparência de sucesso do que a integridade, arrastar minha mãe para situações similares. Ela, sempre resiliente, sempre reconstruindo do zero, me ensinou sem querer que mulheres como nós eram destinadas a limpar a bagunça deixada por homens como eles.
mas diferente dela, eu decidi romper o ciclo. O primeiro passo foi uma visita a um advogado especializado em casos de fraude financeira. Você tem um caso sólido, ele me disse após revisar meticulosamente a documentação que eu havia compilado. Mas prepare-se para uma batalha longa. Aquelas palavras, que deveriam me intimidar, serviram como um catalisador. Uma batalha? Eu já estava em guerra desde o momento em que percebi a extensão da traição. Comecei a trabalhar horas extras no escritório de contabilidade, onde era apenas uma assistente. Meu chefe, percebendo minha determinação e competência, me ofereceu projetos adicionais que gradualmente aumentaram minha renda. Paralelamente, usei meus conhecimentos para iniciar um pequeno serviço de consultoria financeira online, focado especialmente em mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Você não precisa ser uma vítima da irresponsabilidade financeira alheia. Era o slogan que adotei, não apenas como estratégia de marketing, mas como um mantra pessoal que repetia para mim mesma nas noites em que o peso das dívidas parecia sufocante. A cada mês, a cada pagamento, realizado, a cada pequena vitória contra o sistema que inicialmente me tratava como cúmplice dos crimes de Eduardo, eu sentia minha força retornando. Não era apenas sobre saldar dívidas, era sobre recuperar minha autonomia, minha dignidade. Renata foi essencial nesse processo. Minha irmã, sempre mais cautelosa, mais pragmática, me ajudou a estabelecer um plano detalhado de recuperação financeira. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Ela me lembrava quando minha ansiedade ameaçava tomar conta. Um passo de cada vez, uma dívida de cada vez. Sofia, por outro lado, representava o apoio emocional que me impedia de sucumbir ao ressentimento. Você tem todo o direito de estar furiosa, ela me dizia enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho barato em noites de desabafo. Mas não permita que essa raiva te consuma. Use-a como combustível. Sofia sempre teve essa capacidade incrível de transformar emoções destrutivas em força produtiva. Conhecíamos uma a outra desde a adolescência, e ela havia presenciado todos os meus relacionamentos fracassados, incluindo o período em que Eduardo me conquistou com seu charme calculado e promessas grandiosas. Na época, ela foi a única a demonstrar reservas sobre ele. Tem algo nos olhos dele, Carla. Uma ambição que não me parece saudável, comentou após nosso primeiro jantar juntos. Ignorei seus avisos, claro, convencida de que havia encontrado o parceiro perfeito. Agora, sentadas em meu apartamento semivazio, com contas espalhadas pela mesa de centro, eu finalmente entendia o que ela tentou me dizer anos atrás. E eu usei. Transformei cada rejeição de contestação bancária em motivação para estudar mais sobre meus direitos. Cada ligação ameaçadora de cobradores serviu para aprimorar minhas habilidades de negociação. Cada centavo que conseguia economizar ou ganhar extra tornava-se uma pequena vitória na guerra contra o legado tóxico que Eduardo havia deixado. Foram 18 meses de trabalho incansável, de privações calculadas, de estratégias meticulosamente planejadas. 18 meses de almoços trazidos de casa em marmitas, enquanto colegas de trabalho pediam delivery. 18 meses evitando qualquer compra que não fosse absolutamente essencial, contando cada centavo e transformando pequenas economias em pagamentos significativos. 18 meses aprendendo a valorizar conquistas minúsculas, como negociar com sucesso a redução de juros de uma dívida ou conseguir um cliente adicional para minha consultoria nos fins de semana. 18 meses redescobrindo prazeres simples e gratuitos, como caminhadas no parque em vez de noites em restaurantes caros, ou maratonas de filmes antigos em casa em vez de viagens de fim de semana que não podia mais me dar ao luxo de fazer. 18 meses durante os quais não recebi uma única notícia de Eduardo, como se ele tivesse simplesmente desaparecido da face da terra, levando consigo apenas o caos que semeou em minha vida e deixando para trás o árduo trabalho de reconstrução. Até que numa tarde comum de quarta-feira, sem nada que a diferenciasse de qualquer outra em minha nova rotina metódica e disciplinada, recebi uma mensagem que fez meu estômago afundar. Precisamos conversar. É urgente. Eduardo. Minha primeira reação foi ignorar, deletar a mensagem e continuar com minha vida reconstruída. Mas havia algo naquelas palavras simples que despertou minha curiosidade.
Não era esperança, nem saudade. Era uma espécie de curiosidade calculada sobre o que poderia ser tão urgente para alguém que havia me abandonado à própria sorte. Respondi com um simples quando e onde, estabelecendo imediatamente que não seria eu a me deslocar para atender suas necessidades. Marcamos em um café neutro, um lugar público onde eu me sentiria segura e em controle. Eduardo chegou atrasado, como era seu costume, mas diferente do homem confiante e sempre bem vestido que eu conhecia, vi um Eduardo abatido, com olheiras profundas e roupas que denunciavam dias melhores. Por um breve momento, senti uma pontada de satisfação ao ver que a vida também não havia sido gentil com ele. Esse sentimento foi rapidamente substituído por uma neutralidade calculada. Eu não estava ali para celebrar sua queda, mas para ouvir o que ele considerava tão urgente. Você está ótima, ele comentou ao se sentar, como se tentasse iniciar uma conversa casual entre velhos amigos. Vamos direto ao ponto, Eduardo. O que é tão urgente? Minha voz era firme, sem traços do tremor emocional que caracterizava nossas últimas interações. Ele hesitou, seu olhar vagando pelo café como se buscasse as palavras certas. Finalmente, após um suspiro carregado, começou a desenrolar sua história. Após me deixar, havia se envolvido com negócios ainda mais duvidosos, atraído pela promessa de dinheiro fácil que poderia resolver seus problemas. Achei que conseguiria pagar tudo o que deixei para você, ele explicou, como se essa intenção tardia merecesse algum crédito. E como isso funcionou? Para você? Perguntei, sem esconder o tom irônico. Seus olhos evitaram os meus. Estou sendo ameaçado por pessoas perigosas. Preciso de dinheiro para sair da cidade, começar de novo em outro lugar. Ah, claro, a urgência não era sobre resolver o mal que havia me causado, mas sobre salvar sua própria pele. Típico. Quanto? Perguntei, mantendo minha expressão neutra. A soma que ele mencionou, 30 mil reais, era praticamente um insulto considerando os 150 mil reais que ele havia me deixado. Como se esse valor menor de alguma forma tornasse seu pedido mais razoável, mais aceitável. Sei que não tenho o direito de pedir isso, Carla. Mas não tenho mais ninguém a quem recorrer. Prometo que vou devolver, com juros. Promessas. Sempre. Promessas. Palavras vazias que já não tinham qualquer poder sobre mim. Você tem razão, Eduardo. Você não tem o direito de pedir isso. Seu olhar revelava desespero genuíno. Por um segundo, quase vacilei. Quase. Então lembrei das noites insones, dos finais de semana sacrificados, das pequenas alegrias que abri mão para reconstruir minha vida financeira. Quando você me deixou com 150 mil reais em dívidas, para onde você foi? Quem te ajudou enquanto eu enfrentava sozinha as consequências dos seus atos? Ele não tinha respostas, apenas justificativas esfarrapadas sobre vergonha e culpa. Sobre como não conseguia me encarar sabendo o que havia feito. Deixe-me mostrar. Algo, disse abrindo minha bolsa e retirando uma pasta meticulosamente organizada. Dentro dela, cópias de todos os documentos que comprovavam as fraudes, os pagamentos que eu havia realizado, os acordos que havia negociado. Vê isto. É o resultado de quase 2 anos de trabalho árduo para consertar o estrago que você causou. Eduardo. Folheava os documentos com expressão atônita, como se estivesse vendo pela primeira vez a dimensão real de suas ações. Não estou te mostrando isso para te fazer sentir culpado. Estou mostrando para que entenda que, enquanto você continuava fugindo das consequências, eu estava aqui, encarando cada uma delas de frente. Mas esses homens, Carla, eles não estão brincando. Vão me machucar se eu não pagar. Seus olhos marejados buscavam compaixão. Em outro tempo, talvez eu cedesse, mas a Carla ingênua que permitia ser manipulada por lágrimas masculinas havia ficado para trás. A resposta é não, Eduardo. Não vou te dar um centavo. Não por vingança, mas porque ajudá-lo seria perpetuar o ciclo que tanto me custou. Quebrar. Levantei-me, pronta para encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Mas antes de sair, decidi deixá-lo com uma última reflexão. Sabe o que é realmente irônico? Se você tivesse ficado, enfrentado as consequências junto comigo, talvez hoje estivéssemos em uma situação completamente diferente. Sua covardia não te custou apenas nosso relacionamento,
te custou a chance de se tornar alguém melhor. Saí daquele café sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Não porque estava feliz com o sofrimento de Eduardo, mas porque finalmente havia me libertado completamente do poder que ele exercia sobre mim. Aquele encontro foi o teste final, a prova de que os fantasmas do passado já não podiam mais me assombrar. Caminhei algumas quadras sem destino definido, apenas absorvendo a sensação de ter fechado definitivamente um capítulo doloroso da minha vida. O céu estava particularmente azul naquela tarde, com algumas nuvens dispersas que pareciam formar padrões significativos. Encontrei um pequeno banco de praça e me sentei, observando o movimento da cidade que continuava seu ritmo frenético ao meu redor. Pessoas apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias lutas invisíveis. Quantas delas estariam vivendo situações semelhantes à minha? Quantas teriam sido traídas, abandonadas, deixadas para lidar sozinhas com consequências de escolhas que não foram suas? Respirei fundo, sentindo o ar entrar e sair dos meus pulmões num ritmo constante e tranquilizador. Pela primeira vez em muito tempo, não havia aquela opressão no peito, aquele peso constante que parecia comprimir meus órgãos vitais desde o dia que descobri a extensão das dívidas. Era como se meu corpo finalmente compreendesse o que minha mente já havia aceitado. Eu estava livre, não apenas das dívidas que gradualmente diminuíam, mas principalmente da necessidade de aprovação, da dependência emocional que me fazia acreditar que precisava de alguém como Eduardo para me sentir completa. 3 semanas depois, soube, por um amigo em comum, que Eduardo havia deixado a cidade, presumivelmente fugindo de seus credores. Parte de mim se preocupou com seu destino. Afinal, passamos anos compartilhando uma vida. Mas outra parte, a mais forte, a mais sábia, sabia que seu destino não era mais minha responsabilidade. Hoje, quase 5 anos após aquela tarde no café, posso dizer que a dívida de 150 mil está completamente quitada. Mais do que isso, através dessa experiência dolorosa, desenvolvi não apenas habilidades financeiras que me permitiram uma carreira próspera como consultora, mas também uma compreensão profunda sobre relacionamentos, limites e autopreservação. Às vezes, quando compartilho minha história com clientes em situações similares, percebo que o que parecia ser a pior fase da minha vida se transformou em minha maior força. A traição de Eduardo, que deveria ter me destruído, acabou, sendo o catalisador para uma versão mais forte, mais consciente e mais completa de mim mesma. Nunca desejei mal a Eduardo. Na verdade, com o tempo, aprendi a agradecer pela lição, não pelo abandono ou pela dívida, mas pela oportunidade de descobrir uma resiliência que eu não sabia que possuía. Porque no final das contas, a verdadeira dívida não era financeira, mas emocional. Era o preço que pagamos quando permitimos que outros definam nosso valor. E quanto a essa dívida específica, posso dizer com satisfação, estou completamente no azul. Não apenas nas finanças, mas na vida. Livre de débitos emocionais, rica em autoconhecimento, investindo diariamente na única pessoa que nunca me abandonará, eu mesma. Quando Eduardo voltou implorando por ajuda, eu simplesmente mostrei a ele o resultado do meu trabalho árduo e da minha determinação. Não precisei gritar ou humilhá-lo. A verdade por si só já era suficientemente eloquente. E essa, talvez, tenha sido a maior vingança. Provar para ele, e principalmente para mim mesma, que sou perfeitamente capaz de reconstruir o que ele tentou destruir. Hoje, ensino outras mulheres a fazer o mesmo. Não a buscar vingança, mas a encontrar força, onde antes só viam fraqueza. A transformar dívidas em investimentos no próprio futuro. A entender que, às vezes, é preciso chegar ao fundo do poço para descobrir que a escalada para fora depende apenas de nossas próprias mãos. E se algum dia alguém te perguntar o que fazer quando um ex que te deixou endividada volta implorando por ajuda, diga a essa pessoa para fazer o que eu fiz. Ofereça conhecimento, não dinheiro. Mostre sua trajetória, não seu cartão de crédito. Porque a verdadeira ajuda não está em perpetuar ciclos de dependência emocional e financeira, mas em inspirar outros a romperem suas próprias correntes. Meu nome é Carla, e minha história não é sobre uma dívida de 150 mil. É sobre o valor inestimável de descobrir que algumas perdas são, na verdade, os maiores ganhos que podemos ter.
É sobre aprender que o abandono, por mais doloroso que seja no momento, pode ser o início de uma jornada de autodescobrimento. É sobre perceber que, às vezes, precisamos perder tudo o que achávamos importante para encontrar o que realmente importa. Se pudesse voltar no tempo e avisar aquela Carla desesperada, chorando no chão da sala entre extratos bancários e notificações de cobrança, eu diria apenas uma coisa: aguente firme. O que parece o fim é apenas o começo de algo muito melhor. Porque a verdade é que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a dor parecia insuportável e o futuro completamente incerto, havia uma força dentro de mim que se recusava a desistir. E talvez essa seja a lição mais valiosa de todas: descobrir que somos muito mais fortes, muito mais capazes e muito mais resilientes do que jamais imaginamos ser. Que podemos sobreviver à traição, ao abandono, às dívidas esmagadoras e às noites de insônia. Que podemos não apenas sobreviver, mas florescer, crescer e nos transformar em versões melhores de nós mesmos. Então, se você está passando por algo semelhante, se sente o peso do mundo sobre seus ombros e a sensação de que nunca vai conseguir se reerguer, lembre-se da minha história. Lembre-se que, um dia, você também olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia ser seu fim foi apenas o doloroso, necessário e transformador começo de uma vida muito mais autêntica e plena.